a paz, eu sou a Kátia da Natural World Aromatherapy. Bem, hoje eu venho fazer um alerta e informar também os pais, principalmente os pais, em relação ao desenvolvimento infantil. Primeiramente, a gente tem que sempre se olhar, se observar, como que você é, como você e seu marido são. Por quê? Porque às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam uma coisa que nós mesmos não somos. Então, às vezes você é super estressado, ansioso, aquela pessoa que não para quieta e quer que seu filho seja o quê? Uma bênção, aquela coisa, sabe, calminha, que não te dá trabalho. Gente, eu tenho que parar pra pensar em relação a isso. Se eu sou uma pessoa extremamente irritada, nervosa, aquela pessoa que passa nervoso, que vai ficando duro, né? E que às vezes não consegue expressar seus sentimentos, você acha que seus filhos vão ser como? Aí eu tenho que lembrar por quê? Porque às vezes a criança, ela fala tardiamente com a tecnologia que a gente tem aqui no Japão e também pela falta de tempo que muitas vezes os pais têm de brincar. Por que a palavra brincar? Porque, gente, só chegar em casa e falar, ai, filhinho lindinho, bonitinho, e capotar, não é brincar. É estimular, conversar com seu filho, sabe? É você poder rolar com ele. É para você aproveitar esse tempo. Por quê? Porque não volta mais, gente. Eu tenho que começar a observar isso. É importante o dinheiro? É muito importante. Mas também é importante o desenvolvimento dos nossos filhos. Então eu tenho que lembrar que eu tenho que ter tempo para brincar também. Eu tenho que ter saco. Por que saco? Porque você chegou às vezes no trabalho, irritado, pé da vida, e eu tenho que lembrar que quando eu abro a porta da minha casa, calma aí, eles não têm culpa de nada que aconteceu comigo, tá? Se alguém te xingou no trabalho, se alguém quis puxar seu tapete, o seu filho, a sua esposa ou quem tá em casa não tem nada a ver com isso. Lógico que a gente vai poder conversar e desabafar em relação a isso, mas eu não tenho que descontar minha ira, minha irritação e a minha frustração do dia nos meus filhos e na minha esposa. Ou também no meu marido e nos meus filhos, tá? Por quê? Porque muitas pessoas fazem isso aqui. Por quê? Porque o nível de trabalho é muito grande, a cultura é diferente, a língua é diferente e às vezes a forma de se expressar, o japonês não entende como a gente, que é latino, vai entender. Por quê? Porque a cultura é diferente do país e isso as pessoas não colocam na balança e eu tenho que colocar. Por quê? Quantas mães hoje em dia falam assim, ah, meu filho tem autismo, porque ele não tá falando, né, porque às vezes ele não responde, mas porque às vezes tem criança que é tão inteligente, mas tão inteligente, que ele tá saturado com aquelas brincadeiras, com aquela forma de ensino. E as mães não percebem isso, por quê? Porque só estão na internet navegando, sabe, só estão preocupadas às vezes com algumas futilidades, em vez de focar e observar seu filho. Então vamos ter vamos se ligar um pouquinho, tira um pouquinho do seu Keitai, né? Deixa um pouquinho o iPad de lado, deixa um pouco a novela de lado. Eu sei que você também precisa relaxar, mas, gente, quer relaxar melhor do que brincar com seu filho, ver ele crescendo, ver ele se desenvolvendo, ver ele tendo segurança. Por quê? Porque os pais estão ali para ele a qualquer momento. Isso dá muita diferença. Não importa o país que a gente tá. Eu sei que o Japão, a cultura é totalmente diferente, mas espera aí. O que vale é dentro da tua casa. Se você ensina o teu filho de uma forma segura, estimulando ele, mostrando que vocês estão ali por ele, poxa, ele vai sair de casa, não importa se alguém vai tentar humilhar ele, vai tentar fazer bullying, ele vai saber se virar. Agora, se dentro de casa vocês, pai e mãe, gritam, ofendem, diminuem, humilham seus filhos, quem dirá quem for de fora? Como que seu filho vai levantar a cabeça ou sua filha vai levantar a cabeça em relação a isso? Então, gente, a gente tem que primeiro se olhar, se observar, para depois ficar, ai, meu filho, ai, autista, meu filho. Por quê? Porque o professor falou, acho que ele não tá respondendo direito, tem que fazer exame. Ah, seu filho tem déficit de atenção. Por que tem déficit de atenção? Porque o número de autismo tem crescido no Japão, de filhos de estrangeiros, ou também a hiperatividade, porque os pais estão muito ansiosos, os pais não têm tempo para os seus filhos. Aí você vai falar, Kátia, mas a gente precisa fazer dinheiro. Tudo bem, gente, mas aí que tá mais uma vez. Dinheiro
não é tudo. O que adianta você trabalhar 16 horas de trabalho, 16 horas lá no caixá, voltar quebrado, não ter tempo para sua esposa, nem para o seu filho, ou você também, mulher, fazer 3, 4 turnos, não ter a paciência de conversar com a sua filha ou com o seu filho pré-adolescente, ou que seja no início da fala. O que adianta você não ter estímulo para o seu filho? Você tem dinheiro, mas não tem condição de dar afeto, não tem condição de você dar confiança para o seu filho, e nem amor, nem segurança, porque todo mundo acha que é só segurança financeira, mas não é bem assim não. Eu tenho que dar segurança emocional. Isso é muito mais importante. Porque todo mundo vê novelas, livros, filmes, que aquela pessoa que é super rica, a filhinha de papai, entra nas drogas tão fácil, porque tudo vem fácil. O que vem fácil, vai fácil. Tenta educar seu filho nas dificuldades, sabe? Chega e fala assim, olha, hoje eu não tenho condição para comprar isso. Olha, você tem que aprender que nós vamos ter que esperar um pouquinho. Em vez de ir lá no mercado e comprar tudo que você vê, opa, peraí, ó, o dinheiro da mamãe hoje não dá para comprar isso. Ensina o teu filho que o mundo e que a vida não é tão simples como muitos pais querem mostrar para os seus filhos. Aí depois sai de casa, quebra a cara. Ai, por quê? Porque você não ensinou corretamente. Você não se preocupou em educar seu filho para o futuro. Fazer é fácil, é a coisa mais linda. Agora, educar é totalmente diferente. Então vamos começar a se observar. Se você é muito estressado, se você é um homem que chega em casa e quer tem alguém e às vezes até violenta a sua mulher por causa disso, para enquanto é tempo, porque além da sua esposa você vai perder seus filhos. Depois não adianta chorar mais pra frente, sabe? Se você é aquela mãe estressada que fica se descabelando, gritando, que vive no berro, para, respira, você tem que se acalmar, né? Por que seus filhos fazem manha? Por que seu filho não te obedece? Por quê? Porque às vezes é só no berro, você não sabe parar e falar, filho, por favor, a mamãe precisa de ajuda agora. Às vezes o tom da voz faz toda a diferença. Então, gente, vamos parar, se observar primeiro. Por quê? Para os filhos começarem a melhorar o desenvolvimento aqui. Eu sempre falo isso, mas lógico, acho que 10% dos pais realmente vão assumir isso, essa responsabilidade e querer se cuidar em primeiro lugar. A maioria dos pais vem assim, Kátia, meu filho não dorme. Kátia, meu filho é hiperativo. Kátia, meu filho tá com autismo. Você começa a conversar, a criança não tem autismo. Só que o médico já diagnosticou autismo. Por quê? Pro japonês, gente, é mais fácil ele falar que seu filho tem autismo, ele vai lá no negocinho, você não enche mais o saco dele, entendeu? Porque você já tá no país dele e acabou, pronto. Mas calma aí, gente, vamos buscar mais informações, sabe? As pessoas ficam muito limitadas a um diagnóstico médico sem buscar mais informações sobre ele. Ah, sobre alimentação ajuda? Ajuda, é claro. Mas não é só alimentação. Observe. Quantas mães falam, ai, mas meu filho tá fazendo igual o que eu faço. Hello? Vamos acordar? Então mude as suas atitudes. Lembre de como você era e começa a melhorar porque há tempo. Essa historinha, ah não, pau que nasce torto, morre torto, mentira. Isso daí é desculpa de aleijado, entendeu? E nem aleijado às vezes tem essa desculpa, por quê? Porque as pessoas às vezes superam. Então, gente, vamos se superar, independente de onde você veio, da informação, da formação que você veio. Faça algo melhor não só para você, mas para sua família e seus filhos, tá? Dentro da aromaterapia, muitas pessoas começam a perguntar, tá, mas como dentro da aromaterapia eu vou auxiliar? Existem óleos essenciais, gente, que acalmam. Você que é estressadinho, irritadinho, que é frustrado, que você que tem uma irritabilidade que você não consegue se controlar, existem óleos que ao inalar, ao você colocar no seu difusor pessoal, você fica mais calmo, fica menos irritado, tá? Fica mais tolerante. Como também tem óleos que vão trabalhar a confiança. Por quê? Pessoa muito insegura também você vai fazer com que seu filho seja o quê? Inseguro. Ah, por que meu filho só dorme no colo? Porque às vezes ele tem medo de ser abandonado. Ele tem a síndrome do abandono. Isso acontece para a criança. Às vezes na sua gestação você teve tanto medo, pensou tantas vezes em abortar, poxa, não é o momento certo, poxa, agora a gente está sem dinheiro. Você acha que esse sentimento não vai pro bebê? Ele vai achar o quê?
ele só sente o quê? Que às vezes ele pode ser abandonado, então tem que ter o quê? Confiança. Ele só dorme no seu colo por quê? Porque é a hora que ele se sente seguro. Porque do resto, ele... E aí, será que minha mãe vai me deixar? Porque muitas mães acham que as crianças não estão entendendo nada. E estão discutindo, a casa caindo, quebrando, e o bebê lá e acha que o bebê não tem que ter, não vai desenvolver problemas de pele, não vai desenvolver problemas cardíacos, não vai desenvolver problemas de insegurança e de comportamento. Então tem que começar a observar, gente, nossas atitudes... Tá? Nossas atitudes serem espelhos para os nossos filhos, eles serem hiperativos, desenvolver um autismo, porque, gente, ninguém nasce autista, ninguém nasce hiperativo. As crianças desenvolvem, ninguém nasce com déficit de atenção. Só que às vezes tem um monte de informação que quando vai para a escola, poxa, aquilo é desinteressante. Eu também tenho que exigir que meus professores, que os professores da escola, eles também tenham mais criatividade. Eles têm que evoluir com tantas coisas que estão acontecendo. Isso dá diferenciação também de profissional, de escola. Então você também tem que buscar isso. Se o seu professor está exigindo muito do seu filho, o que ele tem feito dentro da sala de aula? Também. Você já foi para assistir uma aula? Não importa se você não entende bem o Nihongo. Gente, se você observar, você vai sacar quando a aula é desinteressante. Quando, você vê que um monte de criança tá faltando ali atenção, por quê? Que o professor só ensina daquele jeito. Gente, são métodos que o profissional também tem que estudar o tempo todo. Não é só porque ele estudou, fez uma faculdade ali, que acabou. Não, ele tem que se preparar, gente. Todo profissional é assim. E a gente, como pai, também tem que exigir isso. Não tô falando só para você levantar a bandeira e falar que se o professor tá errado. Não, você tem que primeiro se observar. Observar seu filho. Vá assistir uma aula. Sabe, às vezes você perde o dia de trabalho por tantas besteiras. Por que não perder um dia de trabalho para observar o desenvolvimento do seu filho dentro da escola? Comecem a observar, gente, a se observar. Comecem a se tratar, pais. Porque o Japão é muito bom em termos de segurança, não tem tanta violência como o Brasil. Hoje, cada vez mais, quer dizer, o mundo cada vez mais tem mostrado violência, abusos sexuais, né, sequestros. Não ia ser diferente aqui no Japão, mas ainda a gente tem um pouco mais de segurança do que no Brasil, né? Então, gente, começa a observar alguns detalhes, começa a ver o que você pode fazer diferente em casa. Se policie, em primeiro lugar. E dentro da aromaterapia existem óleos que vão auxiliar tanto você, pai, você, mãe, que precisa baixar um pouquinho a bola, controlar a ansiedade, a irritabilidade, a sua frustração, e também quanto aos seus filhos, para se acalmarem, a ficarem mais seguros, a terem mais atenção ao estudo. Mas para isso, e melhorar o desenvolvimento, sair de um mutismo infantil, né? Melhorar traumas, tem tudo isso que a aromaterapia trabalha. Mas primeiro eu tenho que ter pais que estejam com vontade de mudança primeiro para eles, para depois com seus filhos. Tá bem? Gostou das informações? Dá um like, compartilhe os vídeos e inscreva-se no nosso canal. E até a próxima!